Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo módulo do nosso canal, que é o módulo de citologia. Então, como você já deve saber, e se você não sabe, você vai agora mesmo lá na nossa página se inscrever no canal, tá bom? O nome do nosso canal é Resumos de Pato, Histo e Embrio, tá? De resumos de patologia, histologia e embriologia. Resumos por quê? Porque essa aula tanto serve como um start para que você possa ter aquela primeira visão do assunto e depois se aprofundar nos seus livros, ou então aquela revisadinha antes da prova, antes da avaliação, tá bom? Então a gente tenta aqui fazer de forma resumida assuntos muito importantes. Às vezes não é tão resumido assim, dependendo do grau de complexidade que a gente vai precisar, tá bom? Então, se você é calouro da universidade, você deve estar pagando essa disciplina agora, biologia celular, ou biologia celular e molecular, ou citologia, dependendo da sua grade, os nomes variam, tá bom? Então, o nome do nosso canal é Resumos de Pato e Estiembro, só que é impossível a gente avançar no conhecimento, às vezes, daquilo que é patológico, anormal, como lá na patologia a gente vai fazer, se a gente não tiver muito solidificado na nossa mente o conhecimento base de citologia, tá? Não é conhecimento básico, não, tá? É conhecimento base. Aquilo que serve de embasamento para a gente entender o funcionamento normal, entre aspas, natural e normal, a forma, o metabolismo, tá? Os padrões de multiplicação, de produção de energia de uma célula, para que depois a gente possa entender o que está dando errado lá na patologia, tá bom? Então, convido vocês a mergulhar no estudo da citologia. Se você é calouro, seja muito bem-vindo, tá? A gente vai começar agora na citologia, depois você vai precisar de resumos de histologia, resumos de embriologia, resumos de patologia e tudo isso você vai encontrar aqui no nosso canal, fechou? Vamos começar. Queridos, quando a gente pensa em uma célula, a gente lembra, a célula ela não é uma desconhecida para nenhum de vocês, né? Vocês estudaram biologia celular para poder entrar na faculdade, para poder, né, para o Enem, para o vestibular, para etc. Quando a gente pensa na célula, a gente sempre lembra daquela classificação, daquele conceito que diz que as células são as unidades que constituem os seres vivos. Nem que aquele ser vivo seja constituído por uma única célula, né? No caso dos organismos unicelulares. Mas a célula é essa estrutura individualizada em relação a qualquer outra ao seu redor, individualizada em relação à matriz que a envolve. A célula ela pode viver, como eu já falei, né, sozinha e ela é autossuficiente, ela se alimenta, ela se locomove, ela se reproduz, ou ela pode viver, né, em comunidade organizada em um tecido e esses tecidos formam órgãos, esses órgãos formam um organismo, né? E a diversidade de organismos que habita, que povoa a superfície da Terra, os mares, é tão grande, né? A biodiversidade. Mas todos esses organismos são formados por células e essas células elas têm características básicas próprias que fazem com que elas, por exemplo, tenham um padrão de reprodução, um padrão de transmissão da sua herança genética, um padrão de produção de suas proteínas. São células diversas que fazem organismos variados, mas que mantêm padrões básicos de funcionamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui na citologia, sobre esses padrões básicos de funcionamento das categorias diferentes de células. Então vamos lá. As células são as unidades que constituem os seres vivos e todos os seres vivos, com exceção dos vírus, eita, os vírus são ou não são seres vivos? Todos os vírus, ou todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são células ou possuem células, tá? Então, essa classificação dos seres vivos quanto ao número de células é o que a gente falou no slide anterior. Unicelulares são organismos que são células, células únicas, tá? Que vivem, podem viver em comunidades, mas que são independentes metabolicamente umas das outras, para grande parte do seu metabolismo normal.
os seres pluricelulares, se eles possuem várias células. E aí, gente, os vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Quando um vírus ele está fora de uma célula, ele nem é chamado de vírus, tá? Ele é chamado de vírion. Ele é uma partícula viral. Só que quando ele adentra uma célula, ele é capaz de parasitar essa célula e usar aquelas enzimas da célula hospedeira para sintetizar as suas próprias proteínas, o seu próprio material genético, para replicar o seu material genético e formar novos vírus. Então, eles não contam com todo o aparato celular que mesmo uma bactéria mais simples possa contar. Não, eles não contam com as enzimas nem com as estruturas necessárias para se replicar, para a fabricação de outros vírus. Eles precisam parasitar e exfoliar e usar o aparato da célula hospedeira. Só que, no entanto, eles contêm toda a informação genética que ele precisa para produzir vírus iguais a eles e causar padrões de infecção, padrões patológicos, destruição, lise numa célula, levar aquela célula à replicação, né, a multiplicação celular descontrolada. Então, ele tem características e exibe comportamentos ruins dentro de várias células em que eles infectam, né? Então fica aí a pergunta no ar, né? Continuamos só aqui reproduzindo esse dilema. São seres vivos? São células? Não são células, tais como a gente vai definir aqui e tais como os livros de citologia o consideram. Os seres unicelulares, como o nome diz, são seres que têm o corpo formado por apenas uma célula. E o que garante a eles a sua sobrevivência é que eles têm todo o aparato que eles precisam. O seu código genético, ele codifica, né, todas as enzimas, proteínas, estruturas necessárias para a sua sobrevivência e para a sua reprodução. Então, eles são como se fossem seres autossuficientes, uma única célula autossuficiente, embora nenhum organismo seja de fato autossuficiente, né? Porque sempre tem relações com os outros em seu microambiente. Então, mas nesse sentido, no sentido do metabolismo, eles são autossuficientes, eles conseguem manter todas as suas atividades básicas, como locomoção, como alimentação, como reprodução, sem precisar de outras células, tá? Então, as bactérias são os seres unicelulares mais bem conhecidos e bem estudados e mais abundantes, né? Mas a gente tem também alguns seres unicelulares que são eucarióticos, que são protozoários. E esses seres unicelulares, como então eu falei, eles têm todas as suas informações, eles trazem todas as suas informações para garantir a sua sobrevivência básica, sozinhos. Só que tem uma exceção, duas exceções, essas riquécias e as bactérias clamídeas. Inclusive, essas bactérias clamídeas, elas causam várias doenças nos seres humanos. E tem até umas que são sexualmente transmissíveis, né? Algumas dessas bactérias clamidiais que são sexualmente transmissíveis. E qual é o problema delas? Elas têm um DNA degenerado. Perderam DNA e ao longo do tempo, e nessa perda foram-se, né, genes que codificam enzimas necessárias para a reprodução dessas bactérias. Então, elas precisam estar parasitando uma célula eucariótica. Então, elas são bactérias intracelulares obrigatórias. São uma exceção, mas as bactérias, elas têm, em geral, quase todas, né, o aparato necessário para a sua sobrevivência. Então, são seres unicelulares. E os seres pluricelulares, como o nome também já diz, são seres vivos que apresentam uma grande quantidade de células. E às vezes é uma grande quantidade de células mesmo, que os animais podem ser enormes. As plantas podem ser enormes, né? Atingirem grandes proporções, grandes tamanhos. E nesses seres pluricelulares, quanto mais complexos e quanto maiores são, eles
observa-se que essas células, elas se organizam em comunidades de forma a garantir o funcionamento, a sobrevivência daquele ser. E por causa disso, a diversidade é muito grande entre células pluricelulares, formando variados tipos de seres, né? De seres vivos. E as células nos organismos pluricelulares tendem a se especializar. Uma faz uma função, outra faz outra função, para desempenhar funções muito específicas. Então, você tem, por exemplo, o organismo humano. A gente tem aqui, por exemplo, uma célula especializada. Ela é uma célula de revestimento do epitélio gástrico. Então, essa célula, ela tem várias semelhantes a ela que fazem parte desse epitélio de revestimento na camada mais superficial. Na camada mais profunda, a gente tem outras células, as células que fazem parte da submucosa, fibroblastos, macrófagos. Aí a gente tem células endoteliais formando vasos sanguíneos. Na camada mais embaixo, a gente tem músculo. Então, as células, elas se especializam para exercer determinada função no organismo. E isso se chama histogênese, a formação de tecidos diferenciados com determinadas funções, formam funções diferenciados. E esses tecidos diferentes formam um órgão, né? Esses órgãos fazem parte de um sistema interligado. Nesse caso aqui é interligado fisicamente mesmo, né? Com uma função, que é o quê? Exercer a digestão dos alimentos e a absorção dos alimentos, a ingestão, digestão e absorção dos alimentos. Então, essas células se juntam, formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e nosso corpo tem vários sistemas, tá? Não é muito bem nessa ordem que eu tô falando, não, tá? Primeiro forma-se um órgão, depois acontece a histogênese. Mas isso é assunto para depois. O que eu tô querendo dizer é que células se especializam, células semelhantes em um órgão, elas se especializam para exercer determinada função, tá? Então, a função das células da mucosa oral é uma, do esôfago é outra, do estômago é outra, do intestino é outra, e o fígado vem aqui e lança seu produto de secreção, o pâncreas lança produto de secreção, o intestino absorve. Então, são funções relacionadas, diferentes, mas relacionadas. E isso é um exemplo, porque a gente tem variados sistemas do nosso corpo, né? Variados tecidos, variadas funções. Né? A gente tem sistema respiratório, sistema urinário, sistema nervoso, nós temos os músculos, os tecidos musculares, né? Nós temos os ossos. Cada célula vai exercer uma determinada função que está relacionada à sua forma, tá bom? Então, isso é um exemplo dos seres humanos que eu estou dando aqui, que a gente vai ver bem detalhadamente lá na histologia, tá bom? Variados tecidos do nosso corpo. Só que as plantas também têm seus tecidos, os outros animais também têm seus tecidos, seus órgãos. Isso é um exemplo do que acontece nos seres pluricelulares. A gente não tem um monte de célula igual. A gente tem variados tipos celulares compondo um organismo, fazendo funcionar e garantindo a sua sobrevivência. Outra classificação, além daquela que a gente acabou de ver dos seres unicelulares e pluricelulares, é a classificação quanto ao tipo de célula. Nós temos células do tipo células procarióticas e nós temos células eucarióticas. As células procarióticas, elas são células mais simples, menos complexas, embora também sejam bastante complexas, gente. Né? As bactérias, elas são complexas, elas carregam muitas informações, inclusive informações patogênicas perigosas para os seres vivos, né? Para outros seres vivos. Então, a gente tem que as células procarióticas, elas são mais simples no seu funcionamento e na sua organização em relação às células eucarióticas. Por quê? O que falta? As células procarióticas, elas são células que têm como característica principal que as diferencia a falta de um envoltório nuclear, que separe o seu material genético principal do restante do citoplasma. Enquanto que nas células eucarióticas, a gente tem essa compartimentalização, a gente tem essa segregação entre o material genético principal e o restante do citoplasma, onde ficam várias outras organelas
E também a gente tem uma grande rede de membranas, de organelas membranosas no citoplasma dessas células eucarióticas. A função é muito compartimentalizada, tá? Aqui faz produção de energia, aqui faz produção de proteína, aqui faz empacotamento da proteína, aqui faz secreção da proteína, aqui faz produção, né, de matéria orgânica. Então, cada regiãozinha do citoplasma tem o seu conjunto de organelas que desempenha determinadas funções. Então, ele é compartimentalizado, a célula é mais compartimentalizada. E na procariótica, não, tá bom? Então, nós temos células procarióticas e células eucarióticas, e nas células eucarióticas, a gente ainda tem dois tipos celulares bem distintos, que são as células vegetais e as células animais. Começando falando sobre a célula procariótica, a gente já viu que elas são células que apresentam certa escassez de membranas, de estruturas membranosas em seu interior. Geralmente, a única membrana que uma célula procariótica apresenta é a sua própria membrana plasmática, que a separa do meio em que ela vive, que a delimita como unidade, né? Morfofuncional. Então, são células que não têm carioteca, não tem aquela membrana que separa o material genético formando o núcleo do citoplasma, não tem, e também não tem compartimentos especializados dentro do citoplasma. Algumas células procarióticas que têm a capacidade de fazer fotossíntese, elas têm no seu citoplasma algumas estruturas membranosas paralelas entre si, associadas ao pigmento de clorofila. Lembram do pigmento de clorofila, que é o pigmento responsável pela captação de energia luminosa no processo de fotossíntese? Então, algumas células procarióticas têm, tá? Mas o restante das células procarióticas não tem. Os que não têm capacidade fotossintética não têm essas estruturas membranosas em abundância no seu citoplasma. Outra coisa importante da gente frisar é que as células procarióticas, elas têm uma região nucleoide. Embora elas não tenham um núcleo, elas possuem uma região onde os cromossomos eles estão mais compactados, onde eles ficam mais frequentemente e muitas vezes esses cromossomos eles estão ligados com a membrana. Essas regiões são chamadas de regiões nucleoides, tá? Eles não são núcleos verdadeiros, mas são regiões nucleoides. E outra coisa muito interessante é que as células procarióticas elas possuem uma parede celular. A parede celular bacteriana ela é rígida, ela é formada por proteínas e glicosaminoglicanos, principalmente essas proteínas e glicosaminoglicanos, e tem outras coisas também. E ela tem como principais funções conferir à bactéria proteção e forma. As principais formas bacterianas são principalmente cocos, bacilos, espiroquetas, espirilo e vibrião. As mais comuns, coco e bacilos. Lembrando que as células procarióticas elas não têm citoesqueleto. Vocês lembram do citoesqueleto? Nas células eucarióticas, a gente tem um conjunto de proteínas estruturais que dá a forma da célula, que ajuda na movimentação das organelas pelo citoplasma, que ajuda no processo de divisão, né, da célula. Só que as células procarióticas, elas não têm. Quem dá essa forma principal é a parede bacteriana. E o que é que tem mais na célula bacteriana? Além dessa região nucleoide, a gente tem, então, a membrana, a parede bacteriana, a região nucleoide, e a gente tem vários ribossomos que fazem a síntese proteica e RNA mensageiro, né? Poliribossomos, né? Uma fita de RNA mensageiro com vários ribossomos ligados, formando estruturas de poliribossomos, espalhados no citoplasma. E todas as outras funções das células são realizadas ali mesmo pelos conjuntos enzimáticos que as células têm, que a célula procariótica tem. Vamos fechar então aqui, vamos olhar mais de perto para a gente fechar a célula procariótica nessa nossa revisão, nesse nosso resumo. Vamos usar aqui essa figura do Nerd Cursos. A célula procariótica, aqui a gente tem uma célula procariótica, mas assim,
Nem todas as células procarióticas têm alguns detalhes que tem aqui, tá certo? Como esse flagelo, por exemplo, como essa cápsula bacteriana, tá? Como os mesossomos. Nem sempre as células têm tudo isso aqui, apenas algumas, tá? Começando pelo começo, que a gente já falou algumas vezes nos slides passados. Na célula procariótica, o citoplasma não é compartimentalizado por sistemas de endomembranas. Então, ele é uma única estrutura. A gente tem moléculas de DNA imersas nesse líquido citoplasmático, nessa substância fluida, citoplasmática, semifluida, tá bom? Sem compartimentalização. O que a gente tem de membrana? A própria membrana plasmática, que é um envoltório lipoproteico que delimita o citoplasma em relação ao meio, e em algumas células a gente também tem uma estrutura chamada mesossomos, que são dobras da membrana celular, talvez relacionados com ações na respiração celular, tá bom? Então, essa é a primeira característica que fica clara. Que mais? Vamos lá. Temos a parede celular, que é um envoltório rígido externo à membrana plasmática e que confere forma e proteção à célula procariótica. O que é que temos no citoplasma, no interior? Temos o citoplasma, então, ele é um meio semifluido que vai abrigar o DNA e os ribossomos. Os ribossomos, na verdade, eles são estruturas proteicas que são compostas de proteínas e RNA ribossômico. São subunidades que se juntam na hora de fazer uma produção de uma proteína, uma tradução e produção de uma proteína. Então, os ribossomos, eles têm grânulos de RNA ribossômico e proteínas, então são responsáveis pela síntese proteica, né? Repetindo aqui. Então, a gente tem ribossomos e a gente tem o material, a região nucleóide, que é a região do citoplasma que contém o DNA. Nas bactérias, grande parte das bactérias, além do seu DNA principal, essas células exibem também plasmídeos, que são porções de DNA, geralmente circular, extracromossomal, e que esses genes codificados, essas proteínas codificadas por esses genes aqui, desses plasmídeos, eles são genes muito importantes para a sobrevivência da bactéria, tá bom? Que mais? Ribossomos, mesossomos, região nucleóide, membrana. Nessa célula aqui, a gente também tem inclusões citoplasmáticas. Umas células, as eucarióticas, têm bastante. Por exemplo, tem algumas inclusões que são acúmulos de materiais dentro dela, tá bom? Então, essa célula aqui mostra algumas inclusões citoplasmáticas. Essa bactéria aqui também tem uma cápsula bacteriana, não são todas que têm. Essa aqui, no caso, tem. E essa aqui, no caso, também tem esse flagelo, que é uma estrutura que ajuda que promove a locomoção de alguns tipos de bactérias. Falando agora sobre as células eucarióticas, a gente lembra que ela tem como principal característica apresentar dois compartimentos muito bem distintos. O núcleo e o citoplasma. O núcleo é onde fica o material genético principal, em maior quantidade, envolvido pela carioteca, que é uma membrana, que é bastante semelhante à membrana plasmática, mas tem muitos poros. Esses poros permitem um trânsito intenso de moléculas entre esses compartimentos, entre o núcleo e o citoplasma. Tá? O citoplasma das células eucarióticas tem várias organelas, muitas organelas, e muitas delas são membranosas. Então, existe uma rede de membranas intracelular que compartimentaliza espaços com funções específicas, delimitadas, tá bom? E o que a gente tem mais numa célula eucariótica? A gente tem o núcleo, né, com DNA, com muitas enzimas, com muitas proteínas estruturais, né, como as histonas, que fazem a organização do DNA, o empacotamento do DNA, e a carioteca, e a gente tem o citoplasma. No citoplasma, o que a gente tem? Matriz extracelular, chamada de citosol, organelas, e em muitas células nós temos depósitos ou inclusões de materiais específicos, como glicogênio, como gordura, dependendo do tipo de célula, como melanina, né? Dependendo do tipo de célula, tem umas inclusões, os depósitos de algumas substâncias específicas.
E nas células vegetais, a gente também tem ainda a presença de vacúolos. Às vezes, os vacúolos são tão grandes que ocupam grande parte da célula. Usando ainda a imagem do Nerd Cursos, para a gente falar agora sobre olhar mais de perto a célula eucariótica animal, ah, depois a gente vai falar da vegetal para citar algumas diferenças, mas eu queria só lembrar e deixar claro aqui que a gente no nosso curso a gente aborda mais não a célula procariótica nem a célula eucariótica vegetal, tá bom? Mas sim a célula animal. Então, olhando mais de perto a célula eucariótica animal, vamos citar vamos adentrar um pouquinho em algumas organelas e algumas estruturas particulares. Primeiro, vamos falar da membrana, aqui o número 1, tá? A membrana, que a gente já falou, é a parte mais externa, na verdade, do citoplasma. É no citoplasma que ela é formada. E ela separa a célula do meio extracelular, mantendo a composição do meio intracelular diferente do meio extracelular. A composição, a concentração de várias substâncias, tá bom? E ela é composta basicamente por fosfolipídios, por proteínas, e tanto aos fosfolipídios quanto às proteínas existem várias moléculas de glicolipídios, glicoproteínas associadas. Então, essas porções glicídicas de açúcar, elas ficam pro lado de fora e formam uma nuvem onde se absorvem outras coisas, inclusive água, que é chamada de glicocálice. Então, a gente tem bicamada lipídica, proteínas que exercem diversas funções, elas podem ser transportadoras, elas podem ser receptoras de hormônios, mediadores de sinais em geral, tá bom? Então, a membrana plasmática é basicamente uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Cadê o número 2? Citoplasma. Falando agora do citoplasma. O citoplasma a gente já acabou de falar sobre ele. É um meio semifluido que contém o núcleo e esse tanto de organelas. E a matriz citoplasmática ela é chamada de citosol, que contém água, íons diversos, aminoácidos, enzimas, muitas proteínas que, na dependência do grau de polimerização dessas proteínas, elas modificam o estado do citosol entre um estado mais fluido, que é o estado de gel, e um estágio mais sólido, que é o estágio de sol. O citoplasma, tá certo? O que mais a gente já pode falar agora? A mitocôndria. A mitocôndria é uma organela também muito especial. A gente sabe que a organela, que a mitocôndria, ela é responsável principalmente pela respiração celular aeróbica, que é muito mais produtiva, é muito mais energética para a célula, tem um saldo energético muito maior. Então, são organelas membranosas também formadas por uma bicamada lipídica, só que a camada de fora, ela é mais lisa, e a membrana interna ela é pregueada, onde vários eventos químicos acontecem nessas membranas, nessas pregas. Então, a mitocôndria, ela pega as moléculas de glicose, de ácidos graxos provenientes dos alimentos e reduz e produz ATP e calor. E esse ATP, essa moeda energética, essa energia armazenada na adenina trifosfato, ela é usada pelas células para realizar muitas funções. Existem várias funções celulares completamente dependentes de energia. Movimentação, secreção de substâncias, divisão mitótica, locomoção, síntese proteicas em geral, né? Manutenção do volume celular, tudo isso depende de energia. Número 4, vamos falar do citoesqueleto. O citoesqueleto, o nome já está dizendo, né, gente? É um arcabouço proteico que dá forma às células. O citoesqueleto estabelece a forma, modifica essa forma e mantém essa forma, tá? Então, assim, a gente tem alguns tipos de moléculas, como microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina, que eles se juntam de forma específica, que trabalham de formas bem específicas. A gente vai ter uma aula mais na frente só sobre o citoesqueleto.
de forma que ela consegue que esse arcabouço proteico, que essas fibrilas, elas participam de movimentos celulares como contração, como formação de pseudópodes, né? Quando a célula, por exemplo, precisa englobar uma partícula durante a fagocitose, quando precisa se locomover, por exemplo, para sair de dentro de um vaso, ela emite pseudópodes. Então, tudo isso requer uma contração ativa do citoplasma. O citoesqueleto também, como eu acabei de falar, posiciona e movimenta, faz esses deslocamentos intracelulares de organelos, de cromossomos, de vesículas de secreção que precisam ser exportadas para fora e grânulos diversos dentro da célula, tá certo? Número 5, vamos falar agora do núcleo. Também a gente vai estudar detalhadamente núcleo mais na frente, porque é aqui no núcleo que contém o material genético, que é o centro de comando de toda atividade celular. É daqui que partem as informações para sintetizar as proteínas, e as proteínas vão exercer todas essas funções que a gente está aqui falando. Então, o núcleo, ele tem, no núcleo da célula animal, uma quantidade grande de DNA, uma quantidade grande de RNA sendo sintetizado toda hora, uma quantidade grande de proteínas que empacotam esse DNA, que fazem com que esse DNA fique compactado, que são as histonas, e diversas outras proteínas que estão relacionadas ao próprio processo de transcrição do gene, tá? Para síntese proteica depois. Tanto para síntese, para transcrição, como também para replicação. Então, a gente tem várias, como para correção de mutações, né? Então, a gente tem um conjunto enzimático bastante complexo aqui dentro do núcleo. E o núcleo, então, ele é separado, como a gente já mencionou, pela carioteca, é separado do restante do citoplasma. No entanto, a gente tem um elevado trânsito, né, uma elevada passagem de macromoléculas entre um espaço delimitado e outro. Além do núcleo, a gente tem aqui 3 números 6, tá? Porque são organelas relacionadas. Nós temos o retículo endoplasmático, que se divide em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático complexo de Golgi são redes, como o nome está dizendo, membranosas, formam túneis dentro da célula. Por esses túneis, as proteínas sintetizadas, os lipídios que precisam ser exportados, que precisam constituir os hormônios, por exemplo, aqui eles são trabalhados, modificados, armazenados, secretados. Então, a gente tem o retículo endoplasmático liso, que é um sistema membranoso que sintetiza, armazena e transporta lipídios, e a gente tem esse rugoso porque ele está associado a ribossomos, né? Que são grânulos, são um complexo proteico que usa o RNA mensageiro como molde, traduz essa informação e forma as nossas proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso é cheio de ribossomos aderidos à sua membrana, também ele é chamado de granular. Então, é um sistema membranoso que sintetiza, armazena e transporta proteínas. E o complexo de Golgi recebe, modifica, empacota e secreta as moléculas provenientes dos lipídios que precisam ser, então, exportadas. Os lisossomos e os peroxissomos, que estão aqui com o número 7, são organelas que têm funções relacionadas. Os lisossomos, eles são vesículas membranosas também, né, organelas revestidas por membrana, que contêm enzimas hidrolíticas que digerem macromoléculas em geral, componentes celulares e extracelulares quando eles são ingeridos, por exemplo, na fagocitose. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem enzimas, e além das enzimas, a gente ainda tem alguns mecanismos dependentes de oxigênio, como radicais livres, que ajudam a degradar, que desestabilizam as moléculas que entram, né, no lisossomo. E muitas vezes o lisossomo ele se funde com essas moléculas, formando um fagolisossomo. Aquela partícula que foi fagocitada, vamos imaginar que seja essa aqui, né? Mas isso aqui não é, tá? Isso aqui é uma vesícula secretora que veio lá do complexo de Golgi. Então, vamos dizer que isso aqui foi algo que foi fagocitado. Então, o lisossomo, ele se liga e despeja os seus componentes dentro desse saco, formando fagolisossomo. E aí há, então, a digestão
partículas. Os lisossomos, eles também são úteis para a célula, para digerir moléculas delas próprias da célula, quando as organelas precisam ser destruídas ou mesmo precisam ser destruídas para serem renovadas, tá? Esse processo de destruição e renovação de organelas é um processo fisiológico que vai permitir à célula manter seus componentes em um bom estado funcional ou em quantidade adequada, na dependência da necessidade da célula naquele momento. E os lisossomos exercem essa função. Já os peroxissomos são vesículas mais específicas que contêm enzimas hidrolíticas que degradam substâncias tóxicas. Por exemplo, a catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um oxidante energético e ele livre na célula, ele prejudica a célula, então ele precisa ser eliminado. Então, o peroxissomo tem algumas enzimas que ajudam a degradar essas substâncias tóxicas para a célula. Para a gente terminar a nossa revisão dessa introdução à citologia, vamos citar algumas diferenças entre a célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal que a gente acabou de falar. A célula, começando pela parede celular, a célula vegetal, ela tem esse envoltório, que ele é rígido, composto principalmente por celulose, exterior à membrana plasmática, que tem variadas funções, principalmente conferir essa forma constante da célula vegetal, proteger contra agressões mecânicas, proteger contra ações de parasitas e, por exemplo, impedir o ganho excessivo de água por osmose, impedindo que a célula se rompa. Então, a célula animal não tem essa parede celular. A outra diferença importante é a presença dos cloroplastos. Os cloroplastos são também organelas membranosas bem complexas, que são responsáveis, têm o pigmento fotossintético, que faz com que absorva a luz solar e ocorre a conversão dessa energia solar em energia química, para a realização da síntese de compostos químicos na célula. A fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular, realizado por esses seres vivos que têm essa clorofila. Eles utilizam, então, gás carbônico e água para obter glicose através da energia da luz solar. Então, são importantes organelas que tem nas células vegetais. O que mais, pessoal? Parede vegetal, cloroplastos. Vacúolos citoplasmáticos. A gente viu que na célula animal a gente tinha alguns tipos de inclusões, né, que eram gotículas, depósitos de lipídios ou depósitos de glicogênio. Na célula vegetal, a gente tem depósitos também, que são os amiloplastos, que são vesículas que armazenam amido, tá? Que é reserva energética vegetal. O glicogênio é reserva energética animal. Então, a célula vegetal também tem gotículas de lipídios, tem bolsões de amido, mas tem também esses vacúolos. Esses vacúolos, eles podem ocupar a maior parte do volume celular em alguns tipos de célula vegetal e o seu conteúdo é fluido, tá? Ele armazena produtos aqui de nutrição e às vezes de excreção. E essa presença desses... existem algumas células animais que têm alguns vacúolos, mas não tanto quanto as células vegetais. Então, os vacúolos são mais características das células vegetais em geral. E eu acho que é isso. O resto é tudo muito parecido. Núcleo com cromatina, né, com retículo endoplasmático, com complexo de Golgi, com mitocôndria, com ribossomos, com peroxissomos, com lisossomos. O restante é bastante semelhante, tá? O que mais, pessoal? Pessoal, então eu acho que é isso por hoje. A gente teve essa revisão de citologia, de introdução à citologia, dos tipos, das diferenças. Agora vocês vão para o livro, tá certo? Faça seu resumo, vão estudar e aí a gente continua na nossa próxima aula. Eu acho que a nossa próxima aula vai ser sobre membrana, ok? A gente agora vai olhar a célula mais perto. Até lá!